Essas classes gramaticais, elas precisam concordar com o substantivo, elas concordam com o substantivo. Então, se você sabe fazer a classificação de bastante, você vai saber que se ele se relaciona com um substantivo, ele flexionará de acordo com o substantivo. O advérbio é uma classe invariável. Então, ele não vai concordar com o substantivo porque ele não está se relacionando com o substantivo. Ele vai intensificar o processo verbal, o processo adjetival, ou o processo, o próprio processo adverbial. Aqui embaixo, portanto, quando você percebe... Não. No carnaval, é uma estrutura que está se relacionando... Não faça isso, não. Não faça isso. Vou largar você, tudo bem. No carnaval, é uma estrutura que está se relacionando com qual palavra? Tem certeza? No carnaval, é uma característica dos beijos? É uma quantidade dos beijos? É um artigo dos beijos? É um momento. É um momento. Se é um momento, é uma circunstância. E se é circunstância, eu digo que isso aqui é um advérbio. Tô errado? E aí que ele não vai se, não, ele vai se relacionar com dar. O advérbio, por ser uma circunstância, ele tem uma posição meio satélite. Ele pode ser deslocado. Nem sempre ele vai poder, tá? Um detalhe importante, porque às vezes quando nós mudamos um advérbio de lugar, nós mudamos o tipo de relação que ele vai estabelecer. Qual é a palavra com a qual ele está se relacionando? Aqui embaixo, estou com bastante saudades. Ó. Eu estou assim. Se eu estou assim, essa informação é verbal ou nominal? Se for verbal, é ação, acontecimento, fenômeno natural ou posse. Exatamente. Isso aqui, portanto, é um verbo de ligação. E este elemento é o núcleo da informação. E por isso, eu digo que essa estrutura é um predicado... Deixa eu separar aqui. Essa estrutura é um predicado nominal. Se essa estrutura é um predicado nominal, posso dizer que com bastante saudades é um complemento? Opa! Exatamente, beleza. Se eu tenho um verbo de ligação, eu não vou ter um complemento verbal. Eu vou ter o que nós chamamos de predicativo, mas não vou entrar nessa seara, tá? O núcleo desse predicativo é a palavra saudades. Qual é a classe gramatical da palavra saudades? É um nome, beleza. Mas qual é a classe gramatical? É um nome substantivo. Porque o adjetivo é característica. Aqui está caracterizando, mas não é uma qualidade. É uma coisa. Saudade é uma coisa que você sente, é uma coisa abstrata. Exatamente. Então, é um substantivo. Se este bastante está se relacionando com o substantivo saudades, bastante vai poder ser chamado de advérbio? Não. Então, é este bastantes aqui? Exatamente. Então, em termos de concordância nominal, ele tende a ir para o plural, porque ele está se relacionando com o substantivo no plural. Entendeu o processo? Aqui, então, portanto, olha, esta construção ela não está correta de acordo com a norma culta de língua portuguesa. Deu para caminhar direitinho? Beleza. Manda aí para mim. Me dá a... Me dá a prova. Me dá a prova. Eu vou pegar a própria prova e já projeto a prova. Não é da prova, não? Tá. Tá. Me dê aqui. Tá. Qual é o gabarito oficial? Para a gente ver se concorda ou não com ele. 36, letra D. Vamos lá. Mas não é tão grandona, não.
Vou colocar A, B, C, D, E. Qual é que você quer? Tá, vamos lá. Fica o meu questionamento ético quanto aos profissionais que aqui, Ana, a gente precisa de outros conhecimentos, tá? Isso é muito engraçado. Que coloca sua habilidade a serviço de ideologias e candidatos qualquer. Ok. Para responder, para analisar essa questão, eu vou finalizar algumas observações da tabela. Gente, tá muito espetado aqui. Não. Na sombra tem uma coisa assim. Nossa, nossa, nossa. Repare só. Dessas classes gramaticais que vão se relacionar com o substantivo, tem uma que é extremamente importante. Você vai ter, no mínimo, duas questões relacionadas a essa classe gramatical, diretamente relacionadas a essa classe gramatical, que é justamente a classe do pronome. A palavra pronome, ela pode ser separada em duas estruturas. Essa estrutura aqui, ela está relacionada com o sentido do para. O que é um pronome? É uma estrutura que está para o nome. Este nome faz referência ao substantivo. Então, o que é o pronome? É uma estrutura que está para o substantivo. E ele se relaciona com o substantivo de duas maneiras. Ou ele vai A de acompanhar, ou ele vai S de substituir. Beleza? Nós temos vários tipos de pronome. Os pronomes eles vão ser classificados de acordo com a sua função dentro da frase, do seu emprego. Existem pronomes que vão substituir e existem pronomes que vão acompanhar. Como eu te falei, ele está para o nome acompanhando ou substituindo. Destes pronomes, nós temos dois com os quais nós temos que tomar muito cuidado. Os pronomes identificados como pronomes pessoais e os pronomes identificados como pronomes relativos. Duas estruturas essenciais para você estudar estão aí, em meio a esses pronomes. A estrutura se e todas as suas implicações, e a estrutura que e todas as suas implicações, ok? O se, ele vai ser complexo porque ele pode ser um pronome pessoal, mas ele pode também ser uma conjunção, uma partícula passivadora, não, perdão. Porque como um pronome pessoal, ele é partícula passivadora. Índice de determinação de sujeito, partícula integrante, ele pode ser uma partícula expletiva. De conjunções, ele pode ter quatro classificações de conjunções. Então, a partícula se é muito diversa. Nosso estudo acerca do se, ele começa sempre com o se, pronome pessoal. Ok? O pronome relativo que, ele vai ser muito confundido com a conjunção integrante que. Mas além de pronome relativo que e conjunção integrante que, nós temos o que sendo classificado como uma interjeição. Esse que pode ser identificado como um pronome interrogativo.
Esse que pode ser identificado como uma conjunção coordenada explicativa. Então, ele tem algumas classificações, depende sempre do contexto, por isso que eles são vedetes, assim, nas provas. Para nós falarmos um pouquinho sobre os pronomes pessoais, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma questão acerca de colocação pronominal, que é super importante para o concurso. Os pronomes pessoais, eles são divididos em dois tipos. Eu tenho os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Beleza? Dois pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto, eles ocupam, sobretudo, uma posição de sujeito. É a mais importante de todas, mas não é a única posição. Ele pode ocupar a posição de predicativo, bem como pode ocupar a posição de vocativo. Se você encontrar um pronome com a forma de pronome pessoal na posição de um objeto, esqueça, não vai ser chamado de pronome pessoal. Vai ser chamado de pronome pessoal do caso reto, vai ser chamado de pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Os pronomes pessoais do caso oblíquo, nós temos que prestar muita atenção neles, porque eles têm novamente uma divisão. Eu tenho o pronome pessoal do caso oblíquo átono e pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Eu vivo falando a diferença da palavra átomo e a palavra tônico. Você sabe qual é a diferença? Tônico é algo que tem um elemento a mais. E átomo é algo que tem um elemento a menos. Quando nós falamos sobre oblíquo, átono, nós estamos tratando daquele pronome que não está acompanhado por uma preposição. Quando nós falamos sobre o pronome oblíquo tônico, nós estamos falando sobre aqueles pronomes que estão acompanhados por uma preposição. Belezinha? Ok. Deixa eu afastar um pouquinho esse pronome relativo aqui. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão ocupar, sobretudo, as posições de um objeto. Repare que eu estou frisando para a questão do sobretudo. É somente? Não. Ele ocupa, sobretudo, a posição do objeto, mas ele pode ocupar a posição do complemento nominal, ele pode ocupar a posição do adjunto adnominal. Belezinha? Pode ir, não pode? Ok. Lá na prova, portanto, você tem que analisar qual é a posição para classificar se é um pronome pessoal do caso oblíquo ou se é o pronome pessoal do caso reto. No que diz respeito à colocação pronominal, nós estamos trabalhando com esse aqui, ó. É este que está relacionado à colocação pronominal. É esse aí. Beleza? Vamos lá. Os pronomes pessoais não, os pronomes relativos são aqueles que estão estabelecendo, que estão introduzindo informação relativa a um determinado substantivo. Ambos os pronomes, tanto os pessoais quanto os relativos, ambos vão se relacionar com o substantivo para substituir. Eles não acompanham, eles substituem. Percebe? Por que eu tenho o nome aqui de pronome pessoal? Porque ele está ocupando a posição da pessoa do discurso, ele ocupa a posição. Por exemplo, eu digo Ana chegou. Eu posso substituir a palavra Ana por ela. Ela é o nome da pessoa? Não. Ela é um termo que substitui o nome da pessoa. Portanto, ela é o sujeito nessa construção que eu apresentei. Beleza? Os pronomes relativos, eles também substituem. Vou colocar aqui até essa informação. Eles substituem. Aqui eles também substituem. Ok. Graficamente falando, eu posso dizer que um pronome relativo, ele serve como um
conector. Aqui desse lado sempre haverá um substantivo, aqui haverá um pronome relativo e aqui haverá uma informação relativa a quem? Ao substantivo. E tem que ter um verbo, porque tem que ter um verbo aqui porque tem que ser uma... Ele está se relacionando com o verbo. Ele vai servir como... Vou colocar aqui para você visualizar. Vi a aluna que fez a prova. Nem sempre imediatamente após ele está um verbo. Imediatamente. Mas sempre depois dele vai ter que ter um verbo. Porque o pronome relativo faz o quê? Ele é um elo entre um substantivo e uma informação relativa a esse substantivo. Por isso que ele é chamado de pronome relativo. Beleza? Eu vou ter que visualizar, portanto, Ana, na minha construção, duas informações. E eu tenho mesmo. Eu vi e fez. Eu sei que eu posso cortar aqui as informações, não posso? Essa informação aqui, ela é relativa à palavra aluna. Tô certa? Sempre no que você corta. O que é um ponto estratégico para corte, tá? Então, este que aqui, que está introduzindo uma informação sobre a aluna, ele é um pronome relativo. Tem professor que dá o seguinte macete. Eu falo sobre isso, mas eu não encaro como um macete. Você substitui o qual ou a qual. Por que eu não trabalho somente com esse macete? Porque a ESAF, por exemplo, só requisita o momento em que você não consegue substituir. Aí, se você sempre substitui, minha filha, você vai chegar na prova e vai encontrar um que não vai poder ser substituído. O CESP também, nas últimas provas, tem cobrado bastante este que você não consegue substituir, tá? Mas para a IADES, para a Consulplan, para a FCC, para a SES Gran Rio, você pode fazer a substituição tranquilamente. Ele é um pronome relativo e eu gosto de frisar. Ele é relativo não porque ele vai poder ser substituído por o qual ou a qual. Ele é relativo porque ele está introduzindo informação relativa a. Ele exerce a sua funcionalidade. Ele é empregado justamente para isso. O que eu falei sobre o pronome relativo? Ele sempre substitui. Este que está substituindo a palavra aluna. E ele vai substituir e se ligar. Por isso que eu tenho essa apresentação aqui, tá? Eu costumo repetir sempre que um que, pronome relativo, ele tem dois braços. Um braço para substituir, um outro braço para se ligar. Beleza? Ele está se ligando à palavra fazer. Quem fez a prova, Ana? Quem é o sujeito do verbo fazer, Ana? Daqui. O que eu falei? Que esse que faz o que com a aluna? Então, quem aqui vai ser o sujeito do verbo fazer? Exatamente. Porque o pronome relativo, ele sempre substitui. Se ele está aqui para substituir a palavra aluna, é lógico que eu tenho que dizer quem faz a prova é a aluna. Mas quem é o sujeito é o que? Sim, ele é um pronome relativo na posição de sujeito. Todas as vezes, olha aqui vai ser a dica para a gente fazer a prova, a questão. Todas as vezes que um que, pronome relativo, estiver na posição do sujeito, apesar de ele ser o sujeito, o meu verbo vai concordar com o antecedente. Porque, afinal de contas, ele está substituindo uma ideia. E o verbo vai fazer concordância justamente com essa ideia. Beleza? Conectou direitinho aí, né? Então, nós vamos fazer a questão da qual aposto você não vai ter mais medo. Olhou uma questão, olhou uma estrutura, você identifica que passos devem ser tomados, tá? Você deve seguir passos. O primeiro passo é identificar quantas... Não faça isso.
É identificar quantas informações você tem na construção, ou seja, quantos verbos implícitos ou explícitos você encontra. Esse é o primeiro passo. Quantos verbos nós temos? Verbo ficar. Sim. Coloca, ok. Serviço. Não coloquei. Sou. Não, não tem. Só esses duas informações. Depois você vai dividir as orações. Ana, oração é uma informação. Ou seja, você corta os verbos, identifica as informações. Os verbos implícitos ou explícitos. Conseguiu compreender isso aí direitinho? Onde é que eu vou cortar? Tem o quê? O que aqui, ele está se relacionando com um verbo anterior ou com um substantivo? Ou com um substantivo? Contudo mesmo, ele está introduzindo informação sobre qual elemento em especial? Aos profissionais. Ok. Então, profissionais é um substantivo e esse que está se relacionando com um substantivo. Beleza? Nessa relação do que com o substantivo, ele vai se ligar também com a palavra da sequência. Eu tenho, não precisa ser sempre a palavra imediatamente após, tá? Coincidentemente, é a palavra imediatamente após. Veja aqui, ó. Eu tenho um que introduz informação relativa a profissionais. Para desencargo de consciência, eu posso dizer que ele pode ser substituído por os quais? Não posso? Ok, então isso aqui é de fato um pronome relativo. O pronome relativo ele serve para conectar, mas ele também serve para substituir. Ele está substituindo profissionais. Na minha sequência, eu vejo aqui o verbo colocar. Quem é que coloca a sua habilidade a serviço de ideologias? Quem é que está colocando? Os profissionais. Mas quando que substitui um substantivo na posição de sujeito, o verbo concorda com o substantivo anterior. Então, a correção aqui é os profissionais que colocam. Exatamente. Exatamente. O sujeito desse verbo é o pronome relativo, não é? Porque se este pronome relativo está substituindo, é ele que é o sujeito. Mas ele substitui uma ideia. O que vai acontecer, portanto, com o verbo? Ele vai concordar com essa ideia substituída. Não significa dizer que profissionais seja o sujeito. Profissionais é a referência para o sujeito. Entendeu o processo? Você corta porque o pronome relativo ele serve para isso mesmo. Ele serve para você evitar uma repetição desnecessária. Para que você não escreva, fica o meu questionamento ético quanto aos profissionais. Os profissionais colocam sua habilidade. Sim. Muita suposição. Porque você está pensando em outras estruturas, e aí a gente tem que analisar outras estruturas. Porque o passo a passo qual é? Primeiro passo qual foi? Verbos. Depois dividir as orações. E nós dividimos sempre em pontos estratégicos. Antes de pronome relativo, ali nós vimos, mas também podemos dividir antes de conjunções e antes de verbos em formas nominais.
O verbo continuaria no singular. Aí uma observação super relevante, Ana. Esse pronome relativo está na posição de um sujeito e o verbo vai concordar com a ideia desse sujeito. E essa ideia é plural. Se eu pegar este pronome que aqui e substituir pelo quem, eu já mudo a orientação. Porque enquanto o que tem obrigatoriamente o verbo que concordar com o antecedente, o quem pode concordar com o antecedente, ou com a terceira pessoa do singular. Com quem? Então, se eu troco aqui os profissionais, quanto aos... Não, nem pode. Nessa estrutura não pode. Só poderia numa estrutura do tipo, fui eu que. Se eu puser o que, eu tenho que dizer fui eu que fez o bolo. Beleza? Está certo. Porque eu dividi aqui com o que. Ah, peraí, não está certo não. Fui eu que fiz o bolo. Divido aqui. Vem aqui, vem aqui. Tá atenta. Muito bem, muito bem. Fui eu que fiz o bolo. Esse que não está relacionado com o eu? Ele não está introduzindo uma informação? Este que é, portanto, um pronome relativo. Quem fez o bolo? Eu. Então, com o que esse pronome relativo na posição do sujeito obriga que o meu verbo concorde com o antecedente. Fui eu que fizemos. Aham. Perfeito. Se fosse nós ou uma palavra no plural, eu teria que fazer a concordância adequada. Se eu ponho o fui eu quem, eu tenho duas possibilidades. Concordando com o anterior, fui eu quem fiz e fui eu quem fez. Mas isso só pode acontecer com o quem. Com o que, não pode. Belezinha? Pode ir? Tá tudo lindo. Ave Maria. E ainda vai chegar em casa e vai rever. É sério mesmo, viu? Quando vamos ter, você vai ter aula hoje à noite? Não, lá no curso? Não, né? Ok. Não deixe esperar muitos dias até rever o vídeo. Aí você pega esse vídeo, que já vai ficar disponível para você. Saiu daqui, já está disponível, tá? Vou compartilhar com o seu e-mail. Tá massa, minha filha, tá super chique. Aí você já vai ter esse vídeo lá compartilhado. E você assiste novamente e tenta fazer questões. Porque nós não estamos pontuando um conteúdo em si. Nós estamos vendo justamente esse lastro, né? Primeiro erro. Aí o segundo erro, identificamos que existe um problema de concordância. Rosa, como é que eu vejo um problema de concordância? É o passo a passo. O que é que fica? O meu questionamento. Que tipo de questionamento? Ético. Bateu o olho, ético relaciona com questionamento, é, portanto, uma das classes de modificador nominal, que tem que concordar com o substantivo com o qual se relaciona. Quanto aos profissionais. Que profissionais? Aqueles que eles colocam a sua habilidade a serviço de ideologias e candidatos. Aí eu tenho esse termo qualquer. O termo qualquer aqui, ele se relaciona com qual palavra? Ou com quais palavras? E aí, me diga. Não, veja aí. Esses profissionais colocam a habilidade a serviço.
E eles colocam a habilidade a serviço de quem? Eles colocam a habilidade a serviço da ideologia e a serviço de candidatos. Mas são ideologias e candidatos de que tipo? Então, esse termo está se relacionando com candidatos e com ideologias. Aí, o que vai acontecer? Esse qualquer, candidatos não substantivo, ideologias é um substantivo. Aí a gente vai aqui para a nossa tabela. É show de bola essa tabela. Eu acho que a coisa mais linda do português é você visualizar bem essa tabela. Ai, debochada. Se está se relacionando com um substantivo, tem que ser o quê? Um adjetivo, ou um numeral, ou um artigo, ou um pronome. Lembra do bastante? Quando o cara disse que deu bastantes beijos. Vimos que beijos é um substantivo. Se beijos é um substantivo, bastantes não pode ser advérbio. Então, tem que ser uma dessas 4 classes nominais, tá? De modificador nominal. Eu pergunto para você, Ana. Bastantes é um adjetivo? Não. Porque adjetivo é uma estrutura que tem que dar uma característica exata. É algo específico. Bastante é algo específico? Não. É a mesma coisa de qualquer. Qualquer é algo específico? Não. Bastante é um numeral? Pô, dá até vontade, né? Não é um numeral porque o numeral tem que ser exato. O numeral tem que ser toda hora. O numeral tem que ser uma quantidade e essa quantidade tem que ser determinada, tem que ser exata. Não adianta. É um artigo? Não, é piada. A gente decorou o artigo. Mas o artigo é super importante. Eu dou uma aula inteira de 3 horas sobre artigo. Eu hoje conversei com um aluno, o Felipe, ele falou assim, Rose, sabe qual foi a aula mais doída que eu assisti sua? Eu falei assim, qual? A de artigo. Eu saí daqui pensando, meu Deus, eu não sei nada de artigo. Porque ninguém nunca estuda artigo. A gente decora. A, o, as, os. Uns, acabou. Pronome. Será que este bastantes é um pronome? O pronome ele está para o nome acompanhando ou substituindo. E às vezes conferindo ao nome uma ideia indefinida. Bastantes me dá uma ideia de quantidade indefinida. Isso aqui é um pronome indefinido. E o qualquer também é um pronome indefinido. Beleza? Sendo o pronome quando se relaciona com o nome tem que com o nome concordar. E é por isso que ele está no plural. Bem como o termo qualquer, que ao se relacionar com a palavra candidatos, está aqui, olha, vai ser aí classificado como pronome indefinido e vai ter de com o substantivo concordar.